Fala, maninho, beleza? Nessa aula a gente vai então listar os filmes, listar as sessões e vai ser muito, muito massa. Principalmente porque eu vou vir aqui no meu Insomnia e a gente vai ver que a gente já deixou tudo preparado, né? Aqui se eu tenho listar home, ó, eu já tenho, opa, não é 3.000, né? É 8.000 agora. Eu já tenho certinho a parte principal, que é o nosso Hero, e todas as sessões aqui com os filmes. A gente fez um baita de um trabalho. Isso vai ajudar a gente bastante agora, tá? Então eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code. Eu já estou com o meu React e com o meu servidor aqui aberto, tá? Rodando. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em Pages, Home. E eu vou fazer o seguinte, vou importar nossa API aqui, import, deixa eu só selecionar aqui, né? Import API from ponto barra services barra API, tá? Então eu tenho a minha API aqui e agora eu vou criar um método para pegar, para fazer essa requisição e recuperar os nossos dados, tá? Então esse método vai ser const get home, por exemplo, ele vai ser assíncrono, né? Que eu vou ter uma requisição aqui dentro. Ele vai ter um try, um catch para verificar os erros de código, né? Um alert error.message aqui no catch e eu vou usar o use effect aqui para toda vez que recarregar esse componente de home, eu quero executar essa função. Então aqui eu faço isso aqui. Ok, executo. E aqui eu falo que toda vez que esse componente for carregado, tá? Ok, tranquilo, beleza. E aí eu vou fazer o seguinte, a mesma coisa de sempre. Const response igual a await API ponto. É o que aqui? É um get. Um get aonde? No barra home. Então, ponto get no barra home. Não tem nenhum parâmetro, é só o get mesmo. Tranquilo. Const res é igual a response.data, que é o que a gente quer, né? E aí, se res.error, então, se o servidor retornar erro, né? Return false aqui e um alert res.message, ok? E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log no res para a gente ver se pegou certinho os nossos dados, tá? Então, ele já atualizou, então ele já pegou e olha só, olha aqui, error false principal, é o nosso filme principal, e as sessões, trouxe 4 sessões. Outra forma de você verificar isso é aqui na aba Network, e ele vai ter aqui, ó, requisição, ó, foi para barra home, status 200, tal, não sei o que. Quando tu clica, ele dá aqui o preview do que ele retornou, tá? Então é bem interessante das duas formas. Ok, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou ter aqui dois states aqui para mim, porque é o seguinte, eu tenho aqui nessa página o hero, que é o principal, ele tem que ser destacado dos outros, e eu tenho as sessões, né? Então eu vou criar esses dois states. Const principal e set principal vai ser igual a use state. E o que é esse principal? É um objeto, né? Porque é um item só de filme. Beleza, eu vou iniciar com objeto vazio. Const sequência de sessões, né? E set sequência vai ser igual a use state um array, porque nesse caso são vários, né? Então é um array, que a gente vai dar o map aqui e tudo mais. Beleza, então o que eu quero? Aqui no res eu vou fazer o seguinte, ele está me retornando duas coisas aqui, tá? O principal e as sessões. Então simplesmente eu vou pegar aqui set principal que vai ser o res.principal, e as sessões, que é res.sequence, né? Então set sequence res.sequence. Beleza? E aí aqui no principal, por exemplo, que é o nosso hero, né? A gente pode passar como parâmetro esse filme principal. Então aqui eu vou dar uma propriedade, né? Filme, por exemplo, vai ser igual ao que a gente tem aqui no principal, tá? Ok, e eu vou lá no meu hero, no meu componente hero, vou receber esse principal, ou esse filme, e a partir daqui eu já consigo usar todas as coisas do filme. Por exemplo,
eu quero alterar a logo e a capa. Eu sei que a logo e a capa, se eu for vir aqui em principal, eles estão em capa e logo. Então simplesmente eu venho aqui, ó, em require, eu tiro esse require, filme, ponto, logo. E aqui nesse top aqui eu deixo, né, tudo mais, beleza? Vamos só ver se ele alterou a logo ali. Ó, Peaky Blinders, né? Ficou bacana, né? Agora a gente tem que alterar o fundo. Como que a gente altera o fundo? O fundo ele está sendo alterado por CSS, né? Então eu vou vir aqui no Styles, app, e tá, eu acho que não é SBG Filmes aqui, é esse Hero aqui, ó. Vou excluir essa parte aqui, excluir. Ele vai ficar sem nada e a gente vai setar isso via HTML aqui mesmo. Então no Hero aqui, eu vou fazer o seguinte, Style, vou passar um objeto, vou passar o background image, tá? E aí, entra aqui, template string, eu vou colocar o URL, mesma coisa que se a gente fosse colocar no CSS, tá? E vou colocar aqui, filme.capa, certo? Atualizei e voa lá. Logo e capa. Se eu atualizar de novo, logo e capa. Muito legal, né, pessoal? Ó, atualizo de novo, o regresso, ele já pega o filme certinho, logo e capa pra gente. O que mais a gente tem que alterar? Tem que alterar aqui o texto, né? O título. Então, lá no nosso Hero, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no nosso Hero, né? Eu vou tirar esse texto aqui. Vou tirar. Vou colocar filme.descrição. Só que eu não vou deixar ele pegar toda a descrição, tá? Porque às vezes a descrição é muito grande, né? Tipo, deixa eu pegar um filme aqui que a descrição é grande. Deixa eu ver, ó, esse aqui, ó. E aí fica cavalado, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou limitar esse texto. Então aqui com o Optional Chaining, se houver essa propriedade, então eu vou acessar aqui um método de string que é o substring, substr. Eu vou começar do zero e quero só 190 caracteres. E vou concatenar com 3 pontos, tá? Então olha só. Se ele chega nos 190, ele para. E aí, como eu botei 3 pontos no final lá, isso aqui é uma string, tá, pessoal? Ele vai colocar o texto junto com esses 3 pontinhos aqui. E olha só, todo o filme não vai passar desses 190 caracteres. Beleza? E aí já fica bem interessante pra gente. Tá ficando bacana, né? Então a parte do Hero a gente terminou. Agora vamos para a parte das sessões, digamos assim, né? Então aqui nas sessões, o que acontece? Deixa eu fechar o Hero aqui. O que a gente tem dentro da sessão? A gente tem principal, a gente tem um array, né? Um array com vários objetos de filmes. Vários arrays, na verdade. Um array com arrays de sessões, né? Um array multidimensional, é isso que a gente chama. Então a gente precisa dar um for, um map nessas sessões, tá? Para repetir. Então a gente vai fazer o seguinte. Sessões, aqui. Sessões.map. E aí eu vou chamar cada sessão de secão, né? E vou retornar implicitamente o meu componente. E vou passar um parâmetro aqui para ele. Que esse parâmetro vai ser o seguinte. Vai ser a sessão. Vou passar a sessão que está em item no loop, tá? E beleza, ele vai repetir isso 4 vezes pra gente, se eu não me engano, né? 1, 2, 3, 4. É isso aí, beleza. Já repetiu as sessões. Agora, dentro da sessão, a gente precisa recuperar esse parâmetro que a gente criou aqui dentro, né? Então, lá em sessão, eu vou recuperar aqui o parâmetro sessão que eu estou passando lá fora do loop, né? Dentro do loop, quer dizer. E aí, o que eu vou fazer com esse cara? Veja que aqui, ó, eu tenho vários títulos, né? Na verdade, eu quero pegar, então, o primeiro filme da sessão, o primeiro filme, a categoria do primeiro filme, o gênero do primeiro filme, tá? Na verdade, nossos filmes, eles têm vários gêneros, né? Então, se eu fosse pegar aqui, ó, da primeira sessão, o primeiro filme, o primeiro gênero. Então, seria filmes baseados na vida real, né? Então, o que eu tenho que fazer para pegar isso aqui, no nosso título? É simples. Eu venho aqui e faço o seguinte, sessão, o filme 0 da sessão. Se houver, eu quero pegar os gêneros, o primeiro gênero. E aí, se eu atualizar, olha só, dramas românticos, séries, filmes baseados na vida real e filme baseado em livros. Se eu atualizar, vai ser outro, porque o filme vai ser outro. Ó, Faroeste, filme baseado na vida real, filme baseado em livros e filmes britânicos, tá? Ele pega totalmente aleatório pra gente, tá?
E aí eu quero exibir os filmes agora, né? Então é fácil. Da mesma forma que eu repeti as sessões aqui, eu repito os filmes dentro do componente de sessões. Então, eu venho aqui, sessão, né? Secão.map. E aí, nesse map, eu vou chamar cada item que está dentro da seção de filme, porque são filmes, né? Então, filme, vou chamar de filme, e vou retornar implicitamente cada componente para cada filme. E aí, olha só, já está começando a pegar forma, né, o negócio. Olha só, bacana, né? E aí, aqui eu vou passar como parâmetro o filme em questão para o meu componente de filme. E aí fica fácil, né, pessoal? Fica muito fácil. Vou lá em filmes, em filme, no meu componente, e vou começar a alterar o que eu preciso para poder ficar único, né? Cada filme. Então, simplesmente eu vou fazer o seguinte. Aqui, na imagem do filme, eu vou pegar a thumb, né? Se a gente for ver aqui, cada filme, ó, ele tem a thumb, que é justamente a imagenzinha ali que a gente precisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou recuperar aqui em cima o filme, beleza? E aqui eu vou filme.thumb. Filme, né? Tá certo isso? Eu coloquei em objeto, então prontinho. E agora, olha que massa isso aqui, pessoal. Olha que massa. Muito, muito, muito legal mesmo. E se eu atualizar a página, vão ser outros filmes, outras categorias. Muito, muito, muito legal, tá? Então eu vou ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer a parte da modal, porque a modal para todos tá a mesma modal, ó, com o mesmo filme, né? Na aula que vem a gente vai aprender como fazer essa modal ficar dinâmica, passando informações e fazendo eventos, beleza? E também a gente vai resolver essa parte aqui das temporadas, tá? Que é bem interessante. Ok? Te vejo na próxima aula então e valeu!